Então, Deus endurece o coração de quem Ele quer. Tem misericórdia de quem Ele quer. Está escrito ou não está? Eu tenho misericórdia de quem eu me aprover. Irmãos, eu não vi nunca, jamais, nenhum calvinista ir no contexto desse texto e ler. Nunca, 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 nunca. Porque o que eles deixam a entender é que Deus falou para Moisés, Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero. De quem eu não quero, eu não tenho. Só. E não é essa a história. A história, olha como Moisés e Paulo têm um paralelo grande. Eu vou agora adiantar um pouquinho para amanhã, só para não falar que eu não falei nada de Romanos 9, Sim. né? Se calvinistas estiverem aí, ó, abra os ouvidos. Vou falar sem ler. Não quer dizer que não está escrito. Se duvidar, vai lá ler. Deus tinha mostrado a sua graça tirando Israel do Egito. E está escrito lá em Êxodo 18 que ele amou Israel. Ele elegeu Israel. Êxodo 19, com Deuteronômio 4 e 7. Eu escolhi vocês. Eu elegi. Eu amei. Não é? Então Deus fez os sinais. Por amor a eles. Tirou eles do Egito. E aí o povo começou a fazer coisas desagradáveis a Deus. Eles tentaram a Deus 10 vezes. Por quê? Porque Deus escolheu isso. Olha só como agora a palavra se divide. Pode ir para dois caminhos. Ou eu vou para o caminho calvinista, ou eu vou para o caminho da justiça. Porque está escrito, esse povo me tentou 10 vezes. Eu digo que Deus escolheu isso. Como? Se Deus não freasse ali o povo ia continuar tentando 11, 12, 13, 14, 15. Mas Deus administrou a dureza do coração deles para ficar como 10. Para ficar um contraste. Tipo assim, eu tirei vocês do Egito através de 10 mandamentos e vocês me tentam 10 vezes, mas eu vou mostrar que eu sou justo. Eu vou entrar em aliança com vocês e vou dar 10 mandamentos para vocês. É amor puro, não é? Ou seja, Deus está testemunhando tudo isso. E o povo continuou rebelde. E Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou começar uma nova história com você. Deus está provando o coração de Moisés também, irmãos. Não tem homem que Deus não prove o coração. Deixa que eu vou, sai da frente, não intercede não, e deixa que eu vou matar todos eles, eu começo uma nova descendência com vocês. E Moisés fala, Senhor, você vai fazer isso mesmo? O que as nações vão dizer do teu grande nome? Que você tirou Israel lá com poder e sinais, porque todas elas estão sabendo, e elas vão falar que você não foi capaz de levar o povo e cumprir a promessa. Não, se for para matar eles, risca o meu nome. Olha só, Moisés falando, risca o meu nome. Ué, irmão, quem és tu, vaso, para questionar o seu... Mas é daí que vai surgir os assuntos de Paulo. Paulo está se espelhando em Moisés, porque Moisés está intercedendo pelo povo todo. E Deus não tinha obrigação nenhuma, irmãos. Por quê? Aspas, né? Por quê? Porque ele já estava mostrando graça sobre graça ali. Ele amou, só que aí o povo está rebelde. O povo está praticamente querendo chutar Deus para o lado. É claro que Deus não ia matar o povo ali. Não ia. Ele está fazendo com que Moisés interceda pelo povo. Sabe por quê? Porque Deus já fez promessas para Abraão, Isaac e Jacó. Ele não vai mentir. Entendeu? Aí Deus falou para Moisés, Moisés, você achou graça aos meus olhos. E por isso eu vou atender o que você está falando. Mas saiba disso. Eu tenho misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Quando Paulo leu isso, irmãos, Paulo viu que Deus estava tentando o tempo todo salvar o povo, mas o povo não queria obedecer. Moisés veio e intercedeu, e por causa de Moisés, Deus falou, eu vou atender o seu pedido. Mas veja bem, vou ter misericórdia de quem eu quero ter, Moisés. O que ficou para Moisés? Não depende de você, Moisés. Não depende do que corre. Depende de eu usar a minha misericórdia. Certo? É justo ou não é? É justo. Agora, quem que está falando isso? É Jesus. É o Filho, irmãos. Ainda que fosse o Pai, não teria problema, mas é o Filho que está se manifestando ali com Moisés. Paulo viu essa história e ele está se espelhando em Moisés, lá em Romanos 9. Tá certo. Presta atenção nisso. Quando Deus deu os mandamentos para o povo,
ele disse, ele fala sobre misericórdia lá, ele fala que vai fazer misericórdia até... Vou buscar o texto para não errar. Verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como que Deus faz misericórdia? Se você ama ele. Entendeu? Já é um requisito aqui. Você tem que amar o Senhor e ele faz misericórdia com você. É claro, Deus amou o mundo de tal maneira, os homens não amavam a Deus, Deus amou os homens primeiro. Isso é verdade, irmãos, é fato. Mas depois que Deus vai até o pecador e manifesta o evangelho, esse pecador tem que amar a Deus. Isso, para amar a Deus, tem que guardar os seus mandamentos. Lembra que Jesus falou? É o Jesus, irmãos, que está falando aqui, que fala no Novo Testamento, quando se fez carne. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembrou de Jesus? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, você vai alcançar misericórdia naquele dia. Entendeu? Quando Jesus veio nessa terra, ele não apenas falou esse texto, mas ele diz, sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Se você não for misericordioso, você não alcançará misericórdia. Quem exerceu misericórdia primeiro? Deus. Ele amou a todos. Quem amou primeiro? Exemplo para o homem. Isso. Quem amou primeiro? Deus. Porque se Deus não ama a todos, por que eu tenho que amar a todos? Como é que esse Deus que não ama o meu próximo vai mandar eu amar, se ele não ama? Incoerente. História. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um fariseu. Esse Deus é um fariseu. O Deus dos calvinistas é um fariseu. Agora, veja bem, Deus primeiro amou, primeiro mostrou a misericórdia. Deu o exemplo. Agora ele quer que o homem ame e mostre misericórdia. E aí Jesus falou, tá vendo? Eu vim, eu me despi da minha glória, eu deixei os céus, mostrei misericórdia. Agora, sejam misericordiosos e alcançareis misericórdia. Perfeito. Com quem Deus quer ter misericórdia? Agora vem a pergunta. Com quem Deus quer ter misericórdia? Com os misericordiosos. Aí se encaixa. Terei misericórdia. Aí se encaixa. Prover ter misericórdia. E por que isso tem a ver com Faraó? Porque Faraó, não está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó para ele se tornar um faraó e colocar todo Israel debaixo de escravidão. Não está escrito. Antes de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó já tinha todo Israel debaixo de escravidão e o clamor de Israel era tão alto, o sofrimento, que chegou até os céus. Deus não endureceu o coração de Faraó. Quando Deus falou que endureceu o coração de Faraó, Êxodo 11, está escrito, eu sei, Moisés, eu sei, eu previ isso. Eu não impedi que Faraó se tornasse o faraó do Egito. Não impedi. Ele tem o poder de escolha, o meu povo também foi se submetendo debaixo disso, porque o meu povo tinha o melhor da terra, foi se submetendo e ficou escravo. Eu decretei essa história, ela aconteceu. Mas Deus não fez Faraó virar tudo aquilo, não. Claro que não. Quando Deus falou para Moisés, ele falou, eu sei que se Faraó não for obrigado com mão forte, ele não deixará o povo ir. Então vai lá e fala para ele libertar o meu povo, eu vou endurecer o coração dele, para ele não deixar ir o povo. Esse é o propósito, para Deus, para Faraó não deixar ir o povo. Aí o calvinista vai falar, mas no fim das contas dá no mesmo, porque Deus está endurecendo o coração de Faraó e Faraó não está deixando ir o povo. Ou seja, vai dar no mesmo. Não vai. Porque você tem que entender como que Deus fez isso. Não só a primeira, não só a segunda, não só a terceira, mas 10 vezes. Irmãos, é a própria soberba de Faraó. Irmãos, Faraó, ele era o Deus Sol. Ele era o rei do Egito. Todos os oficiais temiam Faraó. Todos tinham ele como o Deus Sol, o Deus Ra. Você acha, irmãos? Olha como que Deus mandou 2 homens lá.
Simples. Irmãos dos escravos. Chegou lá na terra do Egito, primeiro deu uma ordem para o Deus Sol. Liberta o meu povo. Quem é você? Cadê o Deus de vocês? Eu não tô vendo. Invisível, eu não tô vendo. Deus sem forma, Deus sem rosto. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou endurecer o coração dele. Fica vendo como é que eu vou endurecer. O que você tem na mão aí? Um cajado? Joga na frente dele e esse cajado vai se tornar em cobra, em serpente. Irmãos, Deus viu o que Faraó ia fazer. Quando Moisés chegou lá e falou, liberta o povo. Porque se não deixares ir, irmãos, claro que Faraó não vai deixar. Aí Moisés catou o cajado, jogou, virou uma serpente. Deus não sabia que Faraó ia fazer? Isso daí meus magos fazem. Vem, na frente de todo mundo. Vem, faz o mesmo. Jogou cada um uma vara. Imagine os olhos de Faraó ali para Moisés. E aí? Eu fiz duas, você fez uma só. O que aconteceu, Jean? A vara de Moisés comeu as duas serpentes dos magos de Faraó. Imagine Faraó. Imagina a cara do cara, né? Tipo, que isso? Imagine Faraó. E os homens olhando. E deu mal. Envergonhado, hein, cara? A vara de Moisés engoliu. Engoliu as duas de vocês. Irmãos, eu preciso achar esse texto. Misericórdia. Pode ir falando enquanto eu acho aqui, irmão. Então procura aí para mim, por favor, Jean. Tô catando aqui. Irmãos, Deus avisou Moisés. Joga a vara lá e eu vou endurecer o coração dele. Irmãos, nunca que Faraó iria perder ali para dois homens. Primeiro chegou dando ordem, depois chegou ameaçando e ainda engoliu as varas de Faraó lá, dos servos de Faraó. A Faraó falou aqui, não vai, o povo não vai. Ou seja, endureceu ou não? Endureceu. Não é? Mas eu quero ler dois textos para vocês. É Êxodo 7, versículo 10. Sim, vamos pegar o 9, Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios. Isso Deus sabia já. Deus previu. Por isso que ele falou, vou endurecer o coração de Faraó. Presta atenção. Os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. O que aconteceu quando o Faraó viu isso? Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que o Senhor está fazendo? Usando a soberba, a dureza de coração. Ou o que vocês acham? O bordão de Faraó, o bordão de Arão engole as duas varas de Faraó. Só o Senhor é Deus. Leva todo o povo. Pode levar todo mundo, que isso daqui foi um milagre extraordinário. Leva todo mundo. Claro que não, irmãos. Isso é trazer dura. Agora, Deus precisava de fazer isso? Esse joguinho com Faraó? Não precisava. Vamos pegar o texto em Romanos 11. Agora, olha a conexão. Romanos 9, verso 15. Pois diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí, irmãos, aqui vai ter um sinalzinho para você ver Êxodo 33, 19. Não é para você ler só Êxodo 33, 19. Os calvinistas fazem isso. E volta para o texto. Não é para fazer isso. Tem um pensamento, tem um raciocínio aqui resumido nas palavras de Paulo. E eu já expliquei, né? Como que Deus usa da sua misericórdia. Primeiro ele mostra, primeiro ele ama. Agora ele diz, façam o mesmo.
Me amem, então. Guardem os meus mandamentos. Se tropeçar, eu sou o sumo sacerdote e posso ajudar vocês. Eu sou um advogado. Exerçam misericórdia, porque aí eu vou fazer misericórdia com vocês. Ou seja, ele faz com quem ele quer, não depende de quem está implorando. Porque no contexto aqui, irmãos, Paulo, ele fala no começo, eu desejaria ser separado dos meus irmãos, ser anátema por causa deles. Peraí, Paulo está amando mais do que o próprio Deus? Se o próprio Deus odiou eles antes da fundação do mundo, e Paulo está se propondo a explicar que Deus odiou eles antes da fundação do mundo, por que Paulo vai falar, eu amo mais que Deus, eu desejaria ser separado de Cristo? Não faria sentido algum. Não faria, porque Paulo está querendo dizer que ele ama mais do que Deus. Ué, como assim? Não faz sentido, irmãos. Peraí. Como é que amaria mais que Deus se o próprio Cristo veio morrer por nós? E o que Paulo está querendo dizer, então? Ele vai explicando o seu raciocínio, irmãos. Ele realmente estava disposto a ser separado de Cristo pelos irmãos deles. E por que ele fala isso? Lembra, ele se espelhou em Moisés. Embora Paulo tivesse esse sentimento e os judeus não estavam se arrependendo, não depende de Paulo ter toda essa compaixão. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Só que o coração do povo estava endurecido pelo próprio Deus. Como? Por causa dos ciúmes que Deus colocou nos judeus em relação aos gentios. Infelizmente não dá para explicar tudo aqui agora, porque Deus colocou ciúmes nos judeus, usou o coração endurecido deles. É claro que Deus colocou a dureza. Como? Eles não querem obedecer, nunca rejeitaram os profetas, mataram o próprio filho. Vou colocar ciúmes. Paulo fala isso e cita o cântico de Moisés que nós estudamos ontem. Então eu vou colocar ciúmes. Veja então como os gentios me aceitarão. Eles ficaram enciumados, entendeu? E esse ciúme foi colocado em Israel até que haja a entrada da plenitude dos gentios. É a mesma dureza que estava no coração de Faraó. Então, tá certo. Aí o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Assim como não dependia de Moisés querer ter a sua super misericórdia, não depende de Paulo querer ser separado de Cristo por amor dos irmãos. Depende dos judeus não andarem endurecidos. Ou seja, aceitarem a verdade da palavra. Eles são guardiões da lei. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei. Paulo, sabe por que Paulo está usando Faraó aqui? Porque os judeus estavam agindo como o rei do Egito, com a mesma dureza de coração. Eles estavam fazendo as pessoas ficarem presas em grilhões. Paulo falou que os judeus são inimigos de todos os homens. Queria matar Paulo a todo custo. Tire essa peste da terra. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Como que isso acontece na prática? É só ler o texto, irmãos. Êxodo 9:16. Olha só, o mesmo texto que Paulo usou. Êxodo 9, verso 16. Mas devera para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha o que Deus fala logo em seguida, que é o que Paulo não fala, mas está na mente de Paulo. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? E olha o que Deus falou antes. Olha o que Deus falou antes, verso 13. Isso está na mente de Paulo. O Espírito Santo esperava que nós fôssemos entender o que está na mente de Paulo e não ler apenas um texto. Êxodo 9, verso 13. Eu sei que ficou demorado, mas agora fecha o raciocínio. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas ao teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra.
Pois, olha agora, irmãos, o checkmate. Pois eu poderia ter estendido a mão para ferir-te, a ti e a teu povo com pestilência, e teria sido cortado dessa terra. Mas deveras, para isso te hei mantido. Sabe o que Deus está falando para Faraó? Faraó, eu estou aqui fazendo praga, falando para você deixar aí o povo, e você é um soberbo, está perdendo tudo e não quer deixar aí o povo. Você não sabe que eu já poderia ter mandado todas as minhas pragas em você logo de início? Irmãos, era Moisés pisar na terra do Egito, apontar a mão para Faraó e todo mundo pegar praga. Todo mundo ficar cancerígeno. E Deus tirava todo o povo da terra do Egito, tranquilamente. Mas Deus está falando, eu poderia ter feito isso, mas eu te deixei mantido para que o meu nome ecoasse em toda a terra. E Deus sabia, irmãos, porque Deus não é um calvinista, que muitos egípcios tinham um coração duro, mas outros iriam começar a olhar para Deus. Isso tem o dedo de Deus. Está escrito que Moisés era visto pelos egípcios como um grande homem. Deus sabia que muitos egípcios ali iam começar a temer a palavra. E Deus queria salvar aqueles que obedecessem ao que ele estava crendo. E tem algumas pragas que foi teste. Deus falou assim, no dia seguinte vai chover pedra. Quem tiver animal lá do lado de fora vai morrer. Aí está escrito, os egípcios ouviram e deixaram seus animais lá. Ou seja, estava cagando porque Deus está falando. Mas está escrito, porém, alguns foram lá e retiraram seus animais. Deus viu. Esses daí já sabe que eu vou fazer. E aí, esses corações endurecidos foram se convertendo ao Senhor. Não porque Deus predestinou eles antes da fundação do mundo. Não, porque Deus sabia que ali tinha um povo. Seria injustiça se Deus falasse, se Deus fizesse o que ele disse que poderia ter feito, matar todo mundo e tirar Israel. Como? Se muitas pessoas ali iriam seguir junto com Israel, iria temer o Deus de Israel e fazer parte do povo. Você está vendo, irmãos? Essas aplicações, Paulo está colocando lá em Romanos para explicar como que o coração do povo está endurecido. Até hoje, né? Deus está esperando. Deus podia ter acabado com tudo logo de vez. Ou dar um reset na criação. Ah, deu errado com Adão, pronto. Vou acabar com isso aqui e vou começar tudo de novo. Agora, o que os calvinistas falam? Que Faraó foi colocado como um tipo de exemplo para provar que Deus poderia salvar uma pessoa, mas não, ele faz a pessoa ser desobediente para matar. Essa é a justiça calvinista. Você acha que eles vão brilhar como as estrelas do céu? Porque eles estão ensinando a justiça de Deus, não é?